Bem-vindos ao PodTech Brasil. No último episódio, falamos sobre segurança e suas camadas. Como é um conteúdo denso, quebramos em 3 episódios. No episódio de hoje, vamos falar sobre as camadas 4 e 5 do modelo de defesa em profundidade da AWS, concentrando-se na proteção de ativos críticos e no monitoramento proativo de ameaças. Vamos lá! Olá. Na nossa última conversa, a gente montou uma verdadeira fortaleza. Falamos das camadas 1 a 3 de segurança na AWS, que são basicamente sobre construir muros altos, sabe? Portões fortes para ninguém entrar. Mas hoje o jogo muda um pouco. A gente vai partir de uma premissa um pouco mais paranoica e, convenhamos, bem mais realista. E se o invasor já estiver lá dentro? O que acontece agora? Exato. É aí que entram as camadas 4 e 5. E aí a missão é outra. Completamente diferente. A camada 4 de proteção de dados é a sua última linha de defesa. É sobre garantir que, mesmo que o invasor esteja passeando pela sua rede, os seus dados mais preciosos sejam só um monte de caracteres inúteis para ele. Certo. Já a camada 5, de detecção, é sobre, acender todas as luzes. É ter a visibilidade para pegar esse invasor no flagra, sabe? Antes que ele consiga fazer um estrago de verdade. Fantástico. Então vamos começar por essa última linha de defesa, a camada 4. As fontes que a gente analisou martelam muito em 2 pontos: criptografar tudo e controlar o acesso. Vamos focar primeiro na criptografia. Como isso funciona na prática na AWS sem virar, um pesadelo de gerenciamento? Então, a AWS simplifica isso em basicamente 2 conceitos-chave. O primeiro é a criptografia em repouso. Em repouso, ok. Pensa nos seus dados parados, guardados num disco. Um arquivo num bucket S3, uma tabela num banco de dados RDS, por exemplo. Essa criptografia garante que, mesmo que alguém fisicamente roube o HD, os dados ali são ilegíveis. Certo. O segundo é a criptografia em trânsito. Essa protege os dados enquanto eles se movem usando o protocolo TLS. É o que protege a comunicação entre seus microserviços ou de um cliente com a sua aplicação. Quando você junta os dois, você cria uma espécie de bolha de proteção constante ao redor de seus dados. Uma bolha. Gostei da analogia. A estratégia é clara, mas, gerenciar chaves de criptografia me parece ser o ponto onde tudo pode dar errado. É aí que as fontes apontam para o AWS Key Management Service, o KMS, como a peça central de tudo, né? É exatamente a peça-chave, e aqui está o pulo do gato do KMS, a ideia fundamental que o torna tão seguro. Ele separa o poder de usar uma chave da posse dela. Como assim? Pensa num cofre de banco. A chave mestra, que na AWS a gente chama de CMK, é a chave original que o gerente do banco guarda. Ela nunca, jamais sai de lá. Ok. Para você acessar seus dados, o KMS te dá uma chave de dados temporária que só funciona para aquela operação específica. Você controla as regras, diz quem pode pedir essa chave temporária e para quê, mas nunca toca na chave mestra. É essa separação que elimina uma classe inteira de riscos. Ah, agora a ficha caiu. Quer dizer, eu não guardo a chave mestra comigo, eu só tenho a permissão de pedir para o KMS usá-la em meu nome, é isso? Exatamente. Imagino que cada um desses pedidos fique registrado em algum lugar. Fica assim. Cada vez que uma chave é usada, uma entrada é criada no AWS CloudTrail. Isso te dá uma trilha de auditoria impecável para saber quem usou qual chave, quando e para fazer o quê. É ouro puro para investigações de segurança e conformidade. Ok, e o KMS parece a solução padrão para, 99% dos casos. Mas as fontes falam de um cenário mais extremo, geralmente ligado a regulamentações financeiras, governamentais, que exige um controle ainda mais absoluto. É aí que entra o tal do Cloud HSM. Isso. Pense no Cloud HSM como... Na verdade, é melhor pensar nele como o modo ultra hardcore. Haha, ok. Com o KMS, você confia na AWS para gerenciar o hardware seguro, o HSM, que guarda a sua chave mestra. Com o Cloud HSM, a AWS te entrega um HSM dedicado dentro da sua própria rede virtual, a sua VPC. A partir daí, a responsabilidade é sua. Totalmente minha. Totalmente.
Você gera, armazena e gerencia as chaves. A AWS cuida da energia e da segurança física da sala, mas o cofre é seu e só você tem a combinação. Entendi. A diferença parece sutil, mas as consequências são enormes, né? Na prática, que tipo de empresa ou regulamentação te força a sair do conforto do QMS para a complexidade e o custo do Cloud HSM? Isso é algo que uma startup, por exemplo, precisaria considerar. Geralmente não. Isso é para organizações que lidam com regulamentações muito, muito estritas, tipo a norma FIPS 140-2, nível 3, comum em agências governamentais, Entendi. ou certos requisitos do setor de pagamentos, PCI-DSS, que podem exigir essa segregação total do hardware. Para a grande maioria das empresas, incluindo startups e grandes corporações, o QMS oferece um nível de segurança e conformidade mais do que suficiente, e com uma fração da complexidade operacional. Perfeito. Agora, mudando um pouco o foco para a criptografia em trânsito, as fontes mencionam o AWS Certificate Manager, o ACM, e a impressão que dá é que ele resolve uma dor de cabeça histórica de qualquer equipe de operações. E resolve mesmo. Se você já teve que gerenciar certificados TLSS manualmente, sabe o pânico que é um certificado expirar e tirar seu site do ar. Nossa, nem me fale. O ACM automatiza tudo. A emissão, a validação e, o mais importante, a renovação dos certificados. Ele se integra nativamente com serviços como o Elastic Load Balancer e o CloudFront. Você basicamente aperta um botão e esquece que o problema existe. Ele tira o fator erro humano da equação. Exatamente. Que é uma das maiores causas de brechas de segurança, né? Ok, isso cobre os dados em si. Mas e as senhas? As chaves de API, os tokens? As fontes trazem um último serviço para essa camada, o AWS Secrets Manager. Como ele se encaixa com o resto? Não é tudo a mesma coisa? Ótima pergunta. Eles são parceiros, mas com funções diferentes, sabe? O KMS gerencia as chaves de criptografia. O Secrets Manager usa uma dessas chaves do KMS para proteger os segredos da sua aplicação. Ah, os segredos? Tipo, A senha do banco de dados, a chave de uma API de terceiro, essas coisas. Mas a funcionalidade matadora dele é a rotação automática de credenciais. peraí, rotação automática de senhas? Só como mágica. Mas, na prática, como você garante que isso não vai quebrar uma aplicação que depende daquela senha no meio da noite? Qual a pegadinha? A pegadinha é que a sua aplicação não pode mais ter a senha escrita no código ou num arquivo de configuração. Certo, nada de hardcode. Nada. Em vez disso, ela precisa ter a permissão para pedir a senha atual ao Secrets Manager no momento em que precisar. O Secrets Manager, então, se coordena com o serviço de destino, como um banco de dados RDS, por exemplo. Ele gera uma nova senha forte, atualiza no banco de dados e armazena essa nova senha, tudo de forma atômica. A próxima vez que sua aplicação pedir, já recebe a nova. Uau! Isso elimina completamente a prática perigosíssima de hardcodar segredos, que é um convite para desastres. Uau! Ok, então a camada 4. Deixa os dados inúteis e os segredos inacessíveis para o invasor. Mas não podemos simplesmente deixar ele passeando pelo nosso ambiente. Precisamos saber que ele está ali. Acender as luzes, como você disse. Essa é a ideia por trás da camada 5, certo? Perfeitamente. A camada 5 é onde a segurança deixa de ser passiva e se torna ativa. A gente quer visibilidade total. A ideia é coletar sinais de todos os cantos, usar a inteligência para conectar os pontos e detectar atividades suspeitas o mais rápido possível. E aqui o serviço que as fontes destacam como o cérebro da operação é o Amazon Guard Duty. Elas o descrevem como um detetive que usa machine learning. Peraí. O Guard Duty é ativado com um clique e ele começa a analisar tudo. Logs de rede, chamadas de API, DNS. Sozinho? Isso soa quase bom demais para ser verdade. Qual é o custo disso em termos de performance ou, sei lá, complexidade? É exatamente isso. E o melhor é que ele não tem impacto nenhum na performance dos seus recursos. O Guard Duty opera de forma totalmente independente. Sério? Sim.
analisando os logs que já são gerados pela própria AWS. Ele usa múltiplas fontes de inteligência, listas de IPs maliciosos conhecidos, detecção de anomalias com o machine learning. Um exemplo disso. Claro. Por exemplo, uma instância que nunca acessou a internet de repente começa a se comunicar com um servidor de mineração de criptomoedas. O Guardut pega isso. Eu lembro de um caso onde o Guardut detectou uma instância EC2 se comunicando com um IP na Coreia do Norte associado ao ransomware. Ninguém na equipe teria pego isso manualmente. Caramba! Em minutos, um alerta foi gerado e uma função lambda automaticamente isolou a máquina da rede. É esse tipo de resposta em minutos e não em dias que estamos falando. Isso é muito poderoso. E para esse detetive trabalhar, ele precisa de pistas, de dados. As fontes citam duas fontes principais, AWS CloudTrail e Amazon CloudWatch. Qual a diferença fundamental entre eles? Eles são complementares. Pensa no CloudTrail como a caixa preta do avião. Ele grava de forma imutável toda e qualquer chamada de API feita na sua conta. Tudo mesmo? Tudo. A pergunta que o CloudTrail responde é: quem fez o quê, quando e de onde? É a sua fonte da verdade para qualquer investigação forense. Certo, a caixa preta. E o CloudWatch? Já o CloudWatch é o painel de instrumentos do avião em tempo real. Ele monitora a saúde operacional, uso de CPU, tráfego de rede, logs da sua aplicação. Com o CloudWatch, você criará alarmes para coisas como: me avise se houver mais de 10 tentativas de login falhas em 1 minuto. Entendi. O Guardut usa os dados do CloudTrail para análise de comportamento, enquanto o CloudWatch te dá o pulso do ambiente no momento. Ok. Então temos o Guardut como detetive, o CloudTrail como gravador forense e o CloudWatch como monitor de sinais vitais. Isso deve gerar uma avalanche de alertas e informações. Um painel central como o AWS Security Hub parece ótimo na teoria, mas isso não corre o risco de virar só mais uma fonte de fadiga de alertas que a equipe acaba ignorando? Como isso se torna acionável de verdade? Esse é o ponto crucial. O Security Hub foi criado para resolver exatamente esse problema. Ele faz duas coisas geniais. Primeiro, ele agrega os alertas não só do Guardut, mas também de outros serviços de segurança da AWS e até de ferramentas de parceiros. Ok, um lugar só. E segundo, e mais importante, ele padroniza todos esses alertas em um formato único, o ASF. ASF. AWS Security Finding Format. E por que isso importa? Porque transforma um caos de alertas diferentes em uma linguagem única que a automação entende. É o que permite que a gente crie respostas automáticas de forma confiável. Em vez de um analista ter que olhar 100 alertas, ele pode focar só nos 5 mais críticos que o Hub priorizou. E para os quais a automação ainda não foi criada? Imagino. Exato. Entendi. O Security Hub organiza o caos, então. Agora, as fontes mencionam mais duas ferramentas que parecem mais especializadas: Amazon Massey e AWS Trusted Advisor. Onde eles se encaixam? Pense neles como especialistas que você chama para missões específicas. O Massey é o especialista em dados sensíveis. Foco total em dados. Isso. A única missão dele é escanear seus buckets no S3 para descobrir e classificar e proteger informações como número de cartão de crédito, CPFs, dados financeiros. Ele te responde a pergunta: onde estão minhas joias? E as portas desse cofre estão abertas. Boa analogia. E o Trusted Advisor? O Trusted Advisor é o seu consultor de boas práticas. Ele faz uma varredura constante na sua conta e te dá um relatório com recomendações não só de segurança, mas também de custo-performance. Ah, ele olha tudo. Sim. E na parte de segurança, ele aponta para os problemas básicos, mais críticos. Coisas como: ei, sua conta principal não tem autenticação de 2 fatores ativada. Que é surpreendentemente comum, né? Muito. Certo. Então, na camada 5, a gente tem uma trindade essencial: CloudTrail para registrar tudo, Guardut para detectar o mal e Security Hub para organizar os alertas. E depois temos os especialistas como Massey e Trusted Advisor para tarefas focadas.
É um arsenal nativo bem completo. Exatamente. Mas é claro que o mundo da segurança é vasto. Por isso, as fontes também apontam para a AWS Marketplace. O shopping da AWS. Isso, um shopping de software de terceiros, onde você pode encontrar e implantar facilmente ferramentas de segurança que talvez já use no seu data center, como firewalls de próxima geração ou plataforma SIEM. E para quem quer continuar aprendendo, existem recursos como o AWS Security Blog, que é escrito pelos próprios engenheiros da AWS e traz cenários do mundo real, análises técnicas muito profundas. Excelente. Então, para amarrar tudo, hoje a gente viu que, se um invasor passar pelas primeiras defesas, a camada 4 torna os dados e segredos inúteis para ele, ponto com criptografia forte e gerenciamento de segredos. E a camada 5 acende os holofotes, usando uma combinação de auditoria inteligente, detecção inteligente e um painel centralizado para garantir que a gente veja qualquer movimento suspeito e responda rápido. Perfeito. E isso nos leva a dois conceitos que são a base de tudo. O primeiro é a defesa em profundidade. Nenhuma camada é perfeita, mas juntas elas criam uma barreira formidável. Certo. E o segundo é o modelo de responsabilidade compartilhada. A AWS te dá todas essas ferramentas incrivelmente poderosas, mas a responsabilidade de configurá-las e usá-las corretamente é sua. A segurança na nuvem é sempre uma parceria. Sempre. Ótima conclusão. Isso nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve, uma provocação que as fontes até sugerem. Até agora, toda a nossa análise focou em camadas de segurança digitais, lógicas. Mas o próximo passo na exploração da AWS é a sua infraestrutura global. Regiões, zonas de disponibilidade, locais de borda. Isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Como a localização física dos seus dados e da sua infraestrutura ao redor do planeta adiciona uma outra camada, muitas vezes invisível, a todo este complexo quebra-cabeça de segurança. Você acabou de ouvir mais um episódio do PodTech Brasil. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o seu like. Essa é a nossa única moeda de troca. Até a próxima!